Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de tabela dinâmica no Excel, um assunto bem legal que eu aprendi recentemente. Pode acreditar, eu aprendo Excel quase todo dia. Nesse vídeo eu quero mostrar como arrastar linhas e colunas da tabela dinâmica. É um assunto interessante, se confunde um pouco com classificação e é uma dica sensacional. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, baixar esses modelos que a gente mostra, cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos lá pessoal, falar de tabela dinâmica. Daqui para frente, gente, aconteceu uma mudança grande, eu vou ter que falar menos aqui no canal, mas isso não vai ser um problema, porque em contrapartida eu vou trazer vídeos com mais qualidade, coisas mais elaboradas, eu prometo, isso vai ser legal. Menos vídeos, mais qualidade, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Hoje nós vamos falar de tabela dinâmica, que é o filezinho do Excel, não é verdade? Eu adoro tabela dinâmica e é um assunto independente. Você pode ser especialista em tabela dinâmica, não ser tão bom em outras coisas do Excel como funções, e isso vai te trazer grandes vantagens, eu garanto. Nesse vídeo eu quero falar sobre arrastar linhas e colunas, um assunto bem interessante. Imagina que você criou uma tabela dinâmica, e aí você vai ver a ordem aqui ó, da referência que você vai usar como título, datas, nome, seja lá o que for, ele vem fora de ordem. Em algumas situações você pode resolver isso com classificação de dados, eu vou mostrar. Mas em outras situações você precisa saber arrastar essas linhas ou colunas e eu vou mostrar como fazer agora. Para exemplificar, eu tenho aqui uma base de headcount bem legal que eu montei recentemente, ó, com nomes fictícios, funções fictícias, idades, ó, cargos, tem até árbitro de atletismo aqui, tem tudo quanto é cargo aqui na nossa empresa imaginária, para a gente ter um modelo de headcount, um controle de headcount. O que é headcount para quem não conhece? É um termo usado em inglês para o controle de cabeças da empresa. Mas é estranho, né? Controle de cabeças. Controle de pessoal, quantidade de pessoas. Observando funções, observando o status do funcionário, se ele está de férias, está com licença. É um tipo de controle muito utilizado nas empresas. Eu já criei a tabela dinâmica, não é o assunto, né, falar de headcount, nós vamos trazer um vídeo completo sobre isso futuramente, bem legal. Então eu já tenho aqui a tabela dinâmica, só que nós vamos criar uma do zero, né? Eu tenho aqui ó, informações, a minha base de headcount, o budget, o orçamento de headcount de um determinado mês, de um determinado ano, o orçamento de headcount de um determinado período. Então como que a gente vai criar essa tabela dinâmica, gente? Eu venho aqui, ó, seleciono sempre uma célula ou todas, não é assim? Seleciono uma célula ou todas de uma base, então é muito mais fácil selecionar uma célula. Venho aqui na guia inserir e depois ó, tabela dinâmica. Quando eu clico em tabela dinâmica, como eu posicionei o cursor em uma célula, ele já vai trazer a base de dados, isso é bem legal. Dou OK para criar uma nova planilha, ó. Criou uma nova planilha aqui com a tabela dinâmica. Agora que eu criei a tabela dinâmica, eu preciso arrastar os campos, né, aqui na lista. Nós temos aqui os quadrantes principais, ó, filtro se eu precisar, tem aqui as colunas, linhas e valores, né? As colunas e as linhas são as mais importantes. A gente sempre tem que pensar se eu quero dispor os dados em linhas ou colunas. Os valores quase sempre vai ter, então você vai colocar o valor ali, obviamente. O filtro não necessariamente, vai depender do seu projeto, ok? Nesse caso aqui, vamos fazer um controlezinho por setor, ó. Então eu trago o setor aqui em linhas, perceba que os setores já vão aparecer aqui, legal. Depois eu quero o que? A referência, né, gente? Eu tenho o meu orçamento, então eu vou pegar aqui a referência aqui na parte de cima, ó, e vou trazer a referência aqui para colunas. Olha que interessante. Agora sim eu consigo enxergar todas as linhas do orçamento aqui, ó, todos os meses, né? Só que eu já vejo um problema ali, era exatamente isso que eu queria. Agora eu preciso trazer o que? A contagem de heads. Não é um controle de headcount? Eu tenho aqui uma linha chamada heads, que significa contagem de 1 para cada pessoa, né? Num exemplo simples é assim, existem outras situações que você pode fracionar os heads quando a pessoa trabalha para mais de uma área, para diversos setores, pode acontecer isso também. Agora que eu posiciono os heads aqui em valores, ok, eu já consigo ver a contagem de cabeças para cada mês e para cada departamento, legal. Nesse caso não tem problema, mas eu tenho que observar aqui, ó, clico no item heads para observar uma coisa, ó, configurações, perceba que como padrão ele vem soma,
mas eu tenho que montar para contagem. Nesse caso, como a gente está falando de um para todos, tanto soma como contagem vai funcionar bem, vai dar certo, mas tem que ir no detalhe. Se for outra situação, talvez você tenha que mudar isso, tá? Mudei ali para contagem, muito bem. Agora vamos para o nosso problema aqui, gente. Cria a tabela dinâmica. Posso atualizar sempre que eu quiser minha tabela dinâmica, mas olha assim, vou arrumar o espaçamento dela aqui, ó, para enxergar ela linear. Olha o que acontece, gente. Perceba que a minha referência aqui, ó, de orçamento, ela tá toda misturada. Como assim misturada, velho? Olha o mês de janeiro. Cadê o mês de janeiro? Ó? Janeiro está aqui. Cadê fevereiro? Fevereiro está aqui. Março, tá tudo misturado, tá vendo? Ó? Por quê, gente? Porque os dados podem estar misturados na base de dados. E um outro detalhe importante, perceba que o início aqui, ó, ele tá com a letra BDT, de budget, tá vendo? Ó? Então, seguindo a classificação alfabética, ele arruma torto. Por quê? Porque os meses do ano não tem uma ordem alfabética. Isso pode acontecer. Se você estiver trabalhando com os meses por números, ok, você vai conseguir classificar. Mas se não tiver uma ordem alfabética, vai dar esse tipo de problema. Eu poderia tentar resolver com classificação? Poderia. Seleciono aqui a coluna, olha o que acontece. Venho aqui em dados e classifico de A a Z. Olha o que aconteceu. Continua misturado. Como eu disse, as letras dos meses não seguem uma ordem alfabética. Como corrigir um caso desse, gente? Eu vou passar novamente aqui, ó, não está travado, né? Para a gente corrigir. Eu quero na ordem certa. Eu quero janeiro na primeira coluna, fevereiro na segunda, março na terceira, obviamente. Então, como eu posso resolver isso de um jeito fácil, gente? Eu vou encontrar aqui janeiro, ó. Seleciona a célula do jeito que eu fiz aqui, ó. Seleciona somente a célula. E aí, quando o cursor mudar para cruzinha, para cruzetinha, tá vendo que ele muda? Quando o cursor ficar desse jeito, você pode arrastar a coluna, gente. Olha que legal! Arrastei janeiro. Agora eu vou encontrar fevereiro, ó. Quando o cursor muda, muda o fevereiro, tá vendo? Arrastando colunas da tabela dinâmica. Agora eu vou encontrar... Tá vendo que toda vez que eu atualizo a tabela dinâmica, ela encolhe de novo? Chato isso. Como resolver? Clica com o botão direito na tabela dinâmica, opções de tabela dinâmica, eu vou mexer aqui, ó. Ajustar automaticamente. Eu desmarco essa opção. Agora, toda vez que eu atualizar, ele não vai ajustar automaticamente, que isso atrapalha bastante em algumas situações. Ó. Ajustei aqui, bacana. Posso atualizar e ela não muda mais o espaço. Então, janeiro, fevereiro, abril tá errado, ó, preciso encontrar março, tá vendo? Seleciono a célula, arrasto a cruzetinha aqui entre fevereiro e abril. Agora eu preciso encontrar maio, ó, mesma coisa. Ó. Vem aqui, depois de abril, cadê o mês de junho? Tá aqui, junho, depois de maio, julho, depois de junho, agosto, cadê setembro? Setembro tá aqui no final, seleciono, espero a cruzetinha mudar ali, ó, aí eu posso arrastar, ó, agosto, setembro, aí eu tenho que trazer também aqui, ó, outubro na frente de setembro e trago novembro na frente de outubro. Olha que legal. Corrigir arrastando colunas. Agora eu posso atualizar a tabela dinâmica, ó. Continua do jeito que eu deixei. Não vai atualizar isso. Bem legal, não é? Se eu posso arrastar colunas, eu posso arrastar linhas também. Então imagina que você quer aqui, ó, segurança lá em cima. Então seleciona a célula, espera a cruzetinha mudar aqui, ó, e arrasta para a posição que você quer. Eu deixei abaixo da diretoria. Ah, eu quero que marketing fica lá em cima, ó. Esperar a cruzetinha aparecer ali e muda a posição. Tá vendo que dica legal de tabela dinâmica? Eu aprendi recentemente. Vai te ajudar na hora de classificar, organizar as colunas ou linhas da sua tabela. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.